conservador, podemos ser bolsonaristas? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que eu apoio o governo Bolsonaro. Eu votei nele e certamente votarei, porque jamais concederei meu voto a qualquer candidato de esquerda ou mesmo um candidato liberal, tendo o Bolsonaro no páreo. Certamente, não tenho nenhum problema quanto a isto. E o meu apoio a Bolsonaro é por conta da sua forte reação contra o establishment, contra a hegemonia de esquerda. Isso para mim é muito importante. Embora haja alguns pontos de discordância com relação ao seu governo, de minha parte, claro, mas, no geral, eu tenho dado apoio às práticas do presidente da República. Bom, dito isto, agora sim eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. O conservador, ele pode ser bolsonarista? Eu, como conservador, devo me considerar um bolsonarista? Bem, para a gente entender isto, primeiro vamos tratar sobre o sufixo ismo, bolsonarismo. O que isso significa? Esse sufixo, de modo geral, significa que você tem algo, que recebe esse sufixo, algo que deve ser seguido. Uma regra, um modelo ou um hábito adquirido, como por exemplo altruísmo. Significa dizer que eu tenho como hábito pensar primeiro nos outros antes de pensar em mim mesmo. Mas geralmente esse sufixo ele também aponta para um tipo de escravização da mente, uma mente escravizada, como por exemplo alcoolismo ou pessimismo ou egoísmo. Quando estes elementos tornam-me escravos daquilo que o sufixo acompanha. Alcoolismo, escravo do álcool. Pessimismo, escravo de uma vida que sempre vê tudo pelo ponto negativo. Egoísmo, porque eu sou escravo de mim mesmo, das minhas paixões, dos meus desejos. Por isso que a palavra bolsonarismo precisa ser entendida por essa perspectiva. Porque quando eu uso essa expressão, significa dizer que eu vejo o presidente como algo que deve ser seguido. Um tipo de situação que não pode ser contestada. Pelo contrário, deve existir algum tipo de escravização para seguir. E veja que os bolsonaristas, eles possuem um chavão que é mito. Chamam o presidente de mito. E nós sabemos que mito é um acréscimo que ultrapassa as capacidades do indivíduo. Você tem um indivíduo normal, real, mas quando eu atribuo a ele um mito, eu transformo esta pessoa real, fraca, débil, em algo que ultrapassa a sua própria capacidade. E aí, diante disto, quer dizer, o bolsonarista, pela minha definição, é aquele que transforma o Bolsonaro em mito. Aí fazemos a seguinte pergunta: o que é ser um conservador? Porque é exatamente isso que nós estamos tentando responder aqui, se um conservador pode ser um bolsonarista. Veja, ser conservador é, antes de qualquer coisa, uma reação. Por isso o conservadorismo ele não pode ser visto como uma ideologia restritiva. Mas ele é muito mais uma reação que a pessoa tem diante de um estado de coisas que certamente trará prejuízo à sociedade. É claro que o conservadorismo ele possui algumas características que Robert Nisbet vai chamar de dogmáticas, sem dúvida nenhuma. E eu quero trazer aqui as mais importantes para este vídeo. Então, por exemplo, segundo Oakeshott, o conservador ele tem que ter uma política do ceticismo. Ele tem que ser cético. Ele não pode adotar o que ele chama de política da fé, ser crédulo, acreditar no político, acreditar na pessoa que ocupa o cargo, como se ela fosse inerrante, como se ela fosse a salvação da pátria, de jeito nenhum. Não importa quem está no cargo,
pode ser inclusive alguém que eu apoio, pode ser alguém que me agrade, mas ainda assim eu devo cultivar este ceticismo. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, se você quiser, que fala exatamente sobre essa proposta de Michael Oakeshott. O outro aspecto importante, outra característica importante do conservadorismo é ele sempre atribuir ao ser humano o erro, o pecado. Ou seja, o ser humano ele é tendente ao erro e, consequentemente, ele é tendente ao pecado, ou vice-versa. Ele é pecador e, por isso, é tendente ao erro. Então, quando eu olho para o Bolsonaro, eu sei que ele é passivo de erro, porque ele é homem. E todo homem é passivo de erro, de pecado. Por isso, eu não posso ser fanático, eu não posso ser crédulo com relação a ele, o seu governo. Mas sempre um pé atrás, observando para ver como as coisas elas acontecem. E por fim, trazendo a terceira característica para este nosso vídeo, o conservador, ele também tem uma postura, claro, como eu já disse nos dois primeiros, de desconfiança, ele desconfia. Então ele olha para o presidente da República, para o governador, para o prefeito, para os vereadores, para os políticos, sempre com desconfiança, sabendo que a tendência é sempre ao erro. Por isso ele deve observar. Por isso o conservador, ele busca sempre fortalecer o quê? Fortalecer a sua posição na sociedade com freios e contrapesos. É isso que deve acontecer. É desta maneira que o conservador deve agir. Então, resumindo, o conservador, ele adota a política do ceticismo. Consequentemente, ele vai ter uma postura de desconfiança. E isto porque ele sabe que todo político, como ser humano, é tendente ao erro. Diante disto, está muito claro. Um conservador, ele não pode ser bolsonarista, de jeito nenhum. Por isso, eu não sou bolsonarista. Veja, apoio o presidente, votei nele, certamente pelo quadro que se constrói para as próximas eleições, votarei nele de novo. Tenho rogado a Deus para que Deus o ajude, para que ele possa fazer um bom governo, mas ele não é perfeito. Porque, para mim, perfeito só um, que é Cristo. Este sim, este devemos ser crédulos, crer, ter fé, porque foi um homem perfeito, sem pecado. Mas os demais seres humanos, de jeito nenhum. Vamos apoiar o presidente. Oremos por ele. De fato, a postura dele tem sido uma postura interessante. Mas o meu conselho é que você, que é conservador, não se torne um bolsonarista. Bem, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, dá uma checada para ver se o seu nome continua lá. Dê um like ou dislike, não tem problema. Faça comentários aqui, por favor. Na medida do possível, agora o meu tempo está muito corrido, mas na medida do possível eu tento responder a todos que escrevem e compartilhe esse vídeo para que esse canal cresça, para que este conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas. E até a próxima.